Olá a todos, todas, queridos professores, professoras da nossa comunidade aqui do Instituto Casagrande. Estamos aqui mais uma semana para mais uma prosa educativa. Este podcast que sempre traz temas de extrema relevância. Meu convidado, meu amigo de hoje que está aqui batendo um papo é o Rafael Lácio. O Rafael que é psicólogo, coordenador de curso de psicologia e já encampou aí vários projetos com pessoas da terceira idade. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje, né, Rafael? Primeiro, obrigado por aceitar o nosso convite. Opa, obrigado, Ronaldo. Obrigado pelo convite, né? É um prazer estar aqui falando a respeito desse tema tão importante. Obrigado. Então, vamos conversar hoje sobre longevidade, terceira idade, idoso, o que é uma pessoa idosa, o que é uma pessoa velha, existe preconceito, não existe preconceito, enfim. Hoje nós vamos bater um papo aí sobre todos esses temas aí que perpassam a questão da terceira idade e um tema que cada vez vem batendo mais, não digo nem na nossa porta como pessoa, mas na porta do Brasil, né? Exatamente. Cada vez uma população mais idosa e é sobre isso que vamos conversar. E eu quero já puxar uma pergunta para você, Rafael. Já que falamos disso e eu citei um pouco no início da minha conversa, a gente deve falar idoso ou velho? Existe preconceito nessas formas? Então, é interessante a gente começar a pensar dessa forma, né? Tanto idoso como velho, se você for analisar, eles têm a mesma faixa etária, são pessoas que estão vivendo, mas a sociedade começou a interpretar de formas diferentes. O velho, né, como ele é visto, como ele é denominado na realidade, uma pessoa rabugenta, uma pessoa chata, uma pessoa, sabe, que o velho reclama. tem um estereótipo. Tem um estereótipo, exatamente, tem um estereótipo. E ele é visto dessa forma, né? A sociedade começou a tratar desse jeito. E aí começou a surgir o entendimento do que seria o idoso. A pessoa que está de bem com a vida, a pessoa que está querendo continuar, está motivada, é positiva, enfim, são pessoas que vivem a mesma intensidade, o mesmo tempo, mas que tratam a vida por si de formas diferentes, né? E um olhar diferente da sociedade, na verdade, é a mesma pessoa. Exatamente, porque na realidade é quase sinônimo, né? Então, a diferença foi criada exatamente por esse estereótipo que você falou, né? Para se criar uma personagem de uma situação da forma de viver, né? Então, essa questão toda, ela é vista desse jeito, né? E os preconceitos surgem também daí, né? Que nós vamos falar depois um pouco sobre a questão do preconceito. Porque a pessoa, quando envelhece, por isso o velho envelhece, né? Ela tem exatamente essa condição. Todo mundo vai envelhecer. Todos nós envelhecemos. É o ciclo. É a sorte, na verdade, envelhecer. Muitos não envelhecem. Exatamente, exatamente. Isso você colocou uma situação muito interessante. Tem uma frase que a gente usa que idoso, né, é o jovem que deu certo. Porque exatamente o jovem conseguiu viver todo o seu ciclo e chegar ao envelhecimento, chegar exatamente à questão do idoso, né? Então, esse é a forma como se encara o procedimento, né? Porque, como você citou aí mesmo, tem muito jovem que não consegue chegar ao envelhecimento. Então, quando a gente trata do processo longevidade, por exemplo, é isso que a gente começa a encarar, né? Como uma pessoa, ao nascer, na realidade, ela está pensando ou está sendo desenvolvida ou está sendo preparada para o seu envelhecimento. Agora, Rafael, esse estereótipo que a gente, no Brasil, criou do velho, como aquela pessoa que ele não tem uma ocupação, que ele é rabugento, que ele é um peso, que ele é um fardo, enfim, né? Tem todo um estereótipo que vem carregado. Isso é uma coisa que você considera, e agora está mudando um pouco esse conceito, até porque muitas pessoas estão chegando nessa idade, né? Exato. Mas ele é um estereótipo meio de Brasil, de latino, porque eu acho que tem muitos países que não enxergam a pessoa da terceira idade, nunca enxergou a pessoa da terceira idade como um fardo, como uma pessoa rabugenta, coisa assim, né? Exatamente. Os países da Europa, por exemplo, têm um tratamento com o idoso diferenciado. Eu acho que os asiáticos também, né? Principalmente o Japão, né?
O Japão é um modelo assim na questão do tratamento e da longevidade, né? Por exemplo, a expectativa de vida Brasil, nós estamos hoje com uma média de 76,8, dado do IBGE. 76 anos, quase 77. Quase 77. No Japão é 88. Então, bem mais, são 10 anos de média, né? Aqui, por exemplo, a média Brasil 76,8, homem vivendo 73 e mulher vivendo 78, 79, né? Então, lá as mulheres vivem 92, Mas lá as mulheres vivem mais também. Vivem mais. Aliás, esse é um dado importante e curioso, né, para a gente poder pensar que as mulheres vivem em todas as situações do mundo, elas vivem, estudando a questão média, expectativa, elas vivem bem mais do que o homem, sabe? Então, esse é outra situação de se pensar. Bom, não é bem tua área, né? Mas é genético, será? Ou é cuidado? Tem tudo a ver, né, com a própria formação da mulher, com a própria condição fisiológica dela, a própria... Enfim, tem vários dados aí que realmente comprovam essa longevidade da mulher, né, bem mais do que do homem mesmo, né? Mas são dados aí relacionados, como eu disse, ao mundo todo, sabe? Então, isso também é outra coisa a se pensar na relação de vida, que hoje se discute tanto a posição da mulher no mundo, né? Então, isso são coisas também que a gente precisa trazer para o diálogo, não só do velho e do idoso, mas para uma questão de vida inteira, né? Que as pessoas estão meio que tratando esses dados, essas relações, de forma muito ainda desqualificada, né? Então, realmente é um fato que a gente tem que mencionar para a gente começar a refletir cada vez mais sobre isso. Hoje é considerado idoso 60 anos. É isso, né? 60 a mais, é. Que eu ganho a carteirinha de idoso e tal. Isso. Eu não sei, uma impressão minha, Rafael. Eu sou mais novo que isso, mas o tempo passa tão rápido que logo eu tô batendo ali também. E não é muito cedo 60 anos ser considerado como idoso, porque eu vejo assim, ó, tantas pessoas ali com porte atlético, correndo, fazendo, daí na hora de estacionar ele coloca uma vaga especial, porque ele tem 60 anos. E hoje 60 anos é uma pessoa tão jovem. Então, essa reflexão que você está tendo é que é a grande discussão mundial. Porque o idoso, né, com a expectativa de vida crescendo, né, como que a gente pode classificar uma pessoa, como você disse, 60 anos, que tem toda a vitalidade, tem toda a condição física, mental, enfim, familiar, social, de vida, né, ser tratado como uma pessoa idosa, né? Essas reflexões, elas estão sendo feitas em todos os níveis. Se você pegar, por exemplo, um dado de previdência social, por exemplo, né, sem entrar no aspecto econômico, né, que não é minha área, mas assim, só a gente pensando no aspecto, antigamente, as pessoas conseguiam se aposentar na faixa de 50 anos. Hoje, a faixa etária de aposentadoria é 65, apesar que ainda tem algumas mudanças que estão acontecendo agora. Mas veja, 65 é o que nós estamos falando, é a faixa etária que nós estamos dizendo, né? 60, né? Porque se você pega 60, exatamente, né? Mais novo que isso. Exatamente. 60 anos a pessoa já está se aposentando, né? Então veja, quanto tempo de expectativa de vida essa pessoa tem. Se nós estamos falando de uma média de 76, né? A pessoa só nos 60 só tem 16 anos de média de expectativa. Só que as pessoas, eu estava vendo um dado agora esses dias, as pessoas 80 a mais já estão, daqui a 2050, por aí, nós vamos ter 3 por 1. Cada 3 pessoas, né? De cada 3 pessoas, uma será 80 anos. Então, eu até vou, daqui a pouquinho eu quero trazer, eu fiz questão de pegar uma imagem que mostra um pouco, que retrata um pouco disso que nós estamos falando, né? Que a população está envelhecendo. Está. Né? Você considera que hoje a sociedade, Rafael, ela vê diferentemente já o idoso, ou ainda existe muito essa questão do preconceito? Ainda existe. Infelizmente, Ronaldo, infelizmente. Eu acho que é isso que é a grande discussão
É isso que a gente busca sempre através das informações que a gente pode passar, é como que as pessoas estão sendo tratadas, né, em relação a isso. Os preconceitos, né, realmente são muito fortes ainda, né, e, lógico, está diminuindo bastante, tá melhorando um pouco, mas ainda não é o forte ainda de se dizer que dentro de uma cultura brasileira, por exemplo, as pessoas 60 a mais, por exemplo, pegando esse ponto de corte, né, as pessoas 60 a mais não vivem preconceito. Eu, por exemplo, Ronaldo, eu estou com 70 anos. Então, veja, esses dias uma pessoa falou assim para mim, não, você é um velho. Aquilo foi uma coisa que parou para mim. Ele já falou num termo pejorativo também. Isso, exatamente. Eu entendi exatamente dessa forma, mas como enfim, eu já tenho, como estudo muito esse assunto, como eu me preparo muito para isso, não foi um choque para mim. Eu fiquei pensando exatamente como essa pessoa estava me vendo. Porque ela foi exatamente no preconceito etário, né, para poder me agredir, né? E ela não foi dizendo assim, não, né, você é um velho, você é um idoso, você sabe. Ela tentou exatamente jogar para mim um peso de uma coisa que ela queria me agredir. O preconceito, na realidade, do etarismo, do idadismo, né, que é o ageísmo, enfim, tem várias formas de se interpretar o preconceito, ele é exatamente dado por isso. As pessoas não entenderem que uma pessoa, um ser humano, independente da idade que ele tenha, ele tem direito a viver, ele tem direito a produzir, ele tem direito a ser uma pessoa de sociedade. E uma das coisas que a gente mais busca colocar no conceito da idade é exatamente o senso de utilidade, que é o senso que todo mundo quer ter. Quando você se sente útil na vida, né, das pessoas, na sua própria vida, né, você tem exatamente uma vontade cada vez mais de viver, né? Quando a pessoa cai esse senso de utilidade, ela começa a entrar num nível de depressão altíssimo. E é uma das coisas que do idoso mais hoje tem crescido, é a questão da depressão. Isso acontece, Rafael, muito assim, no momento que a pessoa, por exemplo, se aposenta, dela cair em depressão quando ela fica em casa? Existem pessoas que chegam até a se suicidar, sabe? De tão forte que é o processo da aposentadoria. É interessante até esse termo aposentadoria, Ronaldo, não sei se você já estudou essa situação, mas eu fui dar uma lida naquele. De onde veio o nome aposentadoria? Vem de aposento. Aposentos, né? Então, veja, as pessoas... Que é reclusa, é reclusão. Isso, exatamente. Então, as pessoas ainda ligam o processo aposentadoria aí para o aposento. E se você lembrar, as pessoas se aposentavam, sei lá, vamos pegar aí uma faixa de uns 30, 40 anos atrás, não muito, 30, 40 anos atrás, a pessoa... A imagem que se tinha de um idoso aposentado, ele daqueles pijama listado, né? Em casa. Sentado em casa vendo TV. Uhum. A mulher sentada numa cadeira de balanço fazendo tricô. Quer dizer, essa é a imagem que muitas pessoas ainda têm do idoso. Que é um estereótipo do idoso. Exatamente, o estereótipo do idoso. E as pessoas ainda veem, por exemplo, uma pessoa, né, como eu falei, eu tenho 70 anos, desculpe o que batia, mas 70 anos, né? Você pensa assim, pô, esse cara aí é um velho, um idoso, não sei o que lá, mas eu não me sinto assim, porque eu me sinto produtivo, eu me sinto ainda fazendo as coisas, eu me sinto ainda útil, né? Eu trabalho, eu gosto de viver, consigo resolver conflitos, sabe? Então você tem uma vida diferente. Eu tenho certeza que tem outros da minha faixa etária, e até mais, que estão aí, sabe? Nativa, bem nativa. E se você olhar, por exemplo, os maiores líderes mundiais têm acima de 80. Exatamente. Né? Lá o Trump. Trump, mesmo o Lula, os presidentes dos diversos países são pessoas normalmente acima de 70 anos, muitos deles, né? O Papa. O Papa, né? Então, sabe, são figuras assim que você vê, poxa vida, né? Como essas pessoas conseguem ter uma liderança, e pô, a gente está falando de líder
De conduzir. Né? E de conduzir coisas muito grandes, né? Então, é uma situação para se pensar muito na relação do preconceito, né? Então, essa que é a... Então, eu tenho certeza que, lógico, as pessoas xingam, né, o outro porque estão querendo se livrar dela ou estão querendo agredir ela, né? Mas deve-se entender que todas as pessoas têm direito. Como chamar um garoto de 14 de piá, né? Ou de 18 de piá, ou de 20 de piá, né? São situações, lógico, é o preconceito também da idade do jovem, né? Rafael, a questão do mercado de trabalho, você falou de preconceito, né? No mercado de trabalho também ainda existe muito esse preconceito, ou o que eu vejo alguns falarem o seguinte: puxa, mas essa nova geração que está aí não é comprometida, e aí abre esse mercado para os 60 mais. O mercado de trabalho está tendo uma reação muito interessante. Ela está reagindo com duas circunstâncias. Uma que a geração mais jovem, ela está com um nível de ansiedade altíssimo. E a expectativa deles em relação a atividades de trabalho também é muito alta. Então, a necessidade de se ter uma pessoa com mais maturidade dentro de uma relação intergeracional numa instituição está sendo muito importante. Porque essas duas relações diferentes, né, e de ponta praticamente, elas conseguem se equilibrar, né? Então, no mercado de trabalho, estão surgindo oportunidades muito interessantes para os idosos. Porque a demanda de trabalho do idoso está sendo cada vez mais colocada, né? Lógico, ainda está em crescimento esse dado que eu estou te falando. Mas, em relação, vamos dizer, ao que as organizações estão vendo, esse equilíbrio das duas faixas etárias, ela está fazendo com que a condição de produtividade, de qualidade de serviços cresça e melhore, sabe? Teve um filme interessante, uns tempos atrás, não sei se você chegou a assistir, chamava-se O Estagiário. Sim. Né? Aquilo foi uma lição exatamente dessa questão que a gente está comentando, né? Porque dentro daquilo, um artista maravilhoso, né? Dentro daquela proporção que ele falou, ele aprendeu muita coisa com o jovem, que ele não tinha conhecimento de algumas questões relacionadas a sistemas, a tudo, como os jovens aprenderam como é que se lida em relacionamento, como é que se lida com relacionamento, como é que se lida, né? Então, foi ali mostrado qual é a observação e qual é a melhoria que o lado intergeracional tem no mundo do trabalho. E, por isso, está se valorizando esse lado intergeracional. Mas ainda, como dizendo, ainda estamos com dificuldades aí, os preconceitos ainda acontecem, né? Mas as pessoas estão começando a olhar o idoso, o maduro, como uma pessoa muito importante no momento. E vai ter que olhar, né? Eu vou até pedir já para o Rafael aqui, depois colocar uma imagem logo na sequência aqui da pirâmide etária brasileira, mas aí eu quero até que você comentou comigo, nós estávamos nos bastidores antes de começar, e você falou, não se usa mais terceira idade, eu até devo ter comentado em algum momento terceira idade, por força do hábito. Perfeito. Hoje não usa mais, é errado falar, por quê? Então, são terminologias, né, que começou a se discutir que não existe a tal da terceira idade. A terceira idade é quando? É 50? A terceira idade é 60? A terceira idade é 70? Enfim, qual é a terceira idade? Porque aquilo que a gente comentou um pouco antes também. Quando você fala que uma pessoa de 60 anos é produtiva, eu posso chamar ele de terceira idade? Aí que começou as grandes discussões e as pessoas começaram, por exemplo, a lei até do estacionamento, ela fala lá 60 a mais agora. Pode ver, as placas de idoso de estacionamento é 60 a mais. Antigamente o tratamento era, se trazia um velhinho com bengalinha, não sei se você lembra disso, né? Tinha um velhinho com tiraram, um desenho era, né? Isso, um desenho, exatamente. Era o velhinho. Tiraram esse negócio para chamar as pessoas de 60 ou idoso, né? Para exatamente tirar essa questão de... O que antigamente dizia assim, melhor idade,
terceira idade, sabe? Não existe essa vinculação, sabe? Então, nós, na realidade, que estudamos muito essa questão e estamos aí vivendo com vários grupos, né, que estudam esse processo, a gente realmente aboliu esse termo terceira idade, né? Porque a vida é um ciclo. Todo mundo vive a mesma coisa. Eu não posso chamar da criança e do adolescente de primeira idade. Não tinha primeira idade, segunda idade, né? Falava ser terceira. O adulto, então, é segunda idade, entende? Então, são situações que foram abolidas exatamente por isso, pelo entendimento do próprio conceito, né, do que é envelhecer, né? Rafael, nós temos aqui, ó, na tela, aqui, acho que você puder jogar aqui, ó. Todo mundo estudou, lembra que a gente estudava isso, achou, geografia, né? As pirâmides etárias do Brasil. Perfeito. E eu lembro quando a gente estudava, aqui vocês estão vendo na tela ali, né? A 2013 aqui do Brasil, uma projeção para 2040, uma projeção para 2060, né? Parece que aquela bolha é uma bolha que vai subindo. Exatamente. Né? E dessa questão, Rafael, que eu queria conversar contigo, acho que pode tirar o zoom aqui, acho que fica melhor para a gente conversar. Já puderam entender aí um pouco melhor parece uma bolha realmente que vai subindo. Eu lembro quando eu estudei isso na década de 80, mais ou menos, em geografia, que parecia aquela Torre Eiffel, assim, né? Aquela maior parte na base, né? E pouca gente adulta e muito pouca gente velha, né? E quando a gente estudava a Europa, já era o contrário. Na Europa já tinha essa barriga, né? Era pouco jovem, muita gente na meia-idade e pouco velho. Ou pouca gente da idosa. Quando você chega hoje na Europa, inverteu já. Você já tem o quê? Maior parte idosa, menos gente jovem ou na questão mais ativa e pouca gente criança. E nós estamos indo para esse caminho, não estamos? Exatamente, estamos sim. Existem dois pontos aí de reflexão importantes. Uma que a expectativa, como nós estamos falando, está crescendo, né? Então, as pessoas estão vivendo mais. E o dado também que a gente precisa também olhar e com muito carinho é a questão da natalidade. Que está diminuindo. Bastante. E outro ainda é a mortalidade infantil. Então são 3 dados, na realidade, que fazem com que essa base modifique. Vai crescendo. Eu vi uma chargezinha esses dias na rede social que achei bem engraçado, falava assim, ó, não tem como o mundo não acabar, né? Minha bisavó teve 13 filhos, minha avó teve 8, minha mãe 5. Isso. Eu tive uma filha. Isso. Minha filha teve um cachorro e o cachorro é castrado. É isso. Então você está, na verdade, fazendo um afunilamento, né? Exato. E muita gente, você que lida com a psicologia, muita gente eu acho que não está mais querendo ter filho também, né? Exatamente. Ou tem por uma questão de custo, por uma questão de preocupação que as pessoas têm no que vai ser o mundo daqui a pouco e colocar uma criança. E isso dá um impacto em toda a sociedade, né? Dá. E é até por isso que as previsões dessas pirâmides, né, como a gente viu ali projetado, ali tinha 2060, né? A pirâmide praticamente vai ser ao inverso, né? Quer dizer, nós vamos ter mais idosos do que adolescentes e crianças. Isso é uma preocupação enorme para o mundo. Tem países já hoje pensando nisso e incentivando. A Coreia do Sul, acho que é um país que tem um monte de que se continuar nessa história, desaparece. A China está diminuindo o tamanho. A China... O país mais populoso do mundo era a China, depois Índia. A Índia passou da China. Então você vê, e isso está preocupando os chineses lá, porque a população deles é enorme, né? E de repente eles perderam agora realmente uma quantidade por causa disso, poucos nascimentos, né? E aqui no Brasil está a mesma coisa. Então, por exemplo, tem informações que o Brasil hoje vai chegar em 2040, 2050 a 220 milhões de habitantes. Mas 30 anos depois, nós podemos cair para 190. É a primeira vez na história, né, do Brasil, acho que é 2040, alguma coisa assim, nessa faixa aí, que começa a decrescer a população do país. Até hoje ela sempre cresceu. Exatamente. E ela vai começar a diminuir. Exatamente. Então você vê, se aqui no Brasil isso acontece, se a gente olhar o mundo todo, nós estamos falando hoje de quase 9 bilhões de habitantes, né, 8 bilhões e pouco.
daqui a alguns anos nós vamos ter 7, sabe? 7 bilhões, quer dizer, nós estamos falando de 2 bilhões a menos de gente, sabe? Isso em relação de 30, 40 anos aí. Então, a questão toda dessa questão do idoso, né, que a gente precisa se preocupar, é com o que vai ter de reflexo no mundo. E aqui no Brasil, em cada estado, em cada cidade, se as cidades não começarem a se preparar para o mundo do idoso, nós vamos ter problema sério. Se a política não pensar no idoso, vamos ter problema sério. Se a economia não olhar para o lado idoso, se a psicologia não olhar para... Entendeu? Todos nós teremos que olhar. Hoje a arquitetura se preocupa com moradias voltadas ao idoso. Tem projetos hoje sendo estudados especificamente para isso, né? Então, são situações que a gente fala hoje, debate. Por exemplo, nós fizemos um circuito que nós levamos para várias IES aqui em Curitiba para discutir com o jovem o que eles têm que começar a olhar até na empregabilidade deles futura. Porque se eles não começarem a olhar projetos e condições para se trabalhar o idoso do futuro, eles vão perder uma oportunidade de trabalho enorme para frente. Rafael, cara, ainda mais ou menos nessa linha do que a gente está conversando, hoje, se nós pegarmos agora olhando o idoso sobre a ótica econômica do país, você tem, nós podemos separar basicamente sobre a ótica econômica, apesar de eu não ser economista, mas vamos lá. Você tem uma faixa que vai aí mais ou menos até 18, 20 anos, que é criança e adolescente, jovens, que não trabalham. Ou seja, ele acaba sendo, sob a ótica econômica, um certo peso, porque alguém precisa sustentar ele, que normalmente são os pais. Perfeito. Né? Você tem a população economicamente ativa, que normalmente hoje vai ali dos 20 e pouquinhos até os 60, 60 e poucos anos, que é efetivamente quem acaba produzindo para o país. E você tem aí os idosos acima de 60 e poucos anos, que já são aposentados, e que esses idosos que não trabalham, em tese, não são produtivos economicamente. Então você tem essa faixa intermediária, de certa forma, sustentando crianças e idosos. Quando essa faixa ela é grande, você consegue, na verdade, ter muita gente trabalhando para sustentar poucas crianças e poucos adultos. Perfeito. É um modelo que um pouco retrata um pouco nossa pirâmide etária. É mais gente na faixa da população economicamente ativa, menos crianças e menos idosos. Mas isso daqui a 20 anos, né, vai se inverter, aquilo que a gente estava falando. Sim. Vai ter mais gente lá na bala, do topo da pirâmide, né? E isso, sobre a ótica econômica de um país, esse é um problema, não é, Rafael? Ou seja, é pouca gente produzindo para sustentar uma massa de idosos. Exato. Se o mercado não acordar para isso, esse é um sério problema, não? Com certeza. Até nesse sentido, a discussão, né, que eu digo que tem que ser feita em todos os níveis, né, uma delas é essa. O sistema previdenciário, por exemplo, que nós temos hoje, talvez ele tenha que mudar. Talvez ele tenha que ser construído um novo formato. Outra, o que a gente pensa hoje, numa pessoa em se aposentar com 55, 60 anos, talvez tenha que aumentar esse prazo. Porque o pessoal, às vezes, e eu até concordo, a gente tem muito educador aqui, fala, mas é cansativo, né? E a gente entende. Você é professor, sou professor, a gente sabe que a profissão docente, ela é... Não entendo, é exaustivo. Não vamos esquecer da profissão, vamos pegar da população de forma geral. O pessoal, sempre que vai mexendo na questão da regra da aposentadoria... O pessoal fica bravo, poxa, mas agora tem que trabalhar mais 5 anos, tem que trabalhar mais 10 anos. E não tem como ser diferente, né? Porque, veja lá, se você vai se aposentar com 60 e vai viver até 90 às vezes, quem que vai sustentar isso aqui? Não existe, na verdade, o dinheiro não brota em árvore, né? Queiramos ou não, gostamos ou não, gostemos ou não, é necessária essa reforma de tempos em tempos da Previdência, né? Exatamente. É como você falou, diminuindo toda essa base, né? Como a gente mostrou até na pirâmide, onde nós vamos ter mais idosos do que crianças e jovens, teremos menos pessoas nessa faixa produtiva que você falou, né? E isso significa massa de dinheiro menor para uma despesa maior.
Daí assim, não, então as pessoas não vão se aposentar daqui para frente? Aliás, eu tenho até um medo, sabe, Rafael, que eu nunca contei muito com a Previdência. Porque eu acho assim, ó, quando eu me aposentar, tá chegando mais perto, eu olhava essa visão há 10 anos atrás, então parecia uma coisa tão longínqua, hoje já tá mais perto. Mas ainda assim, eu tenho esse medo, na verdade, assim, ó, se você vai pegar essa pirâmide, o que vai sustentar isso aí? Né? Não tem como. Não. Então, assim, quando eu falo, né, de a gente olhar por vários aspectos, quando eu falo de a gente ter que repensar num processo de previdência, todos nós vamos ter que pensar, né? Assim, como fazer para eu poder me sustentar? Com uma previdência, sem previdência, uma previdência complementar, um sistema de investimento, eu não sei. Né? São coisas, como eu disse, elas têm que ser discutidas, né, por toda a sociedade para que a gente chegue exatamente no consenso de uma forma de viver diferente e que todo mundo possa viver. Porque a questão é assim, todos nós temos direitos, todos nós queremos, né? E aí, como eu disse, a expectativa de vida aumentando, todo mundo quer chegar, vamos supor, aos 100 anos, uma meta aí, né, bem distante, mas você chegar aos 100 anos com condição física, mental e financeira. Aí eu te faço uma pergunta, já te interrompendo, Rafael. O que é envelhecer bem, já que você falou sobre isso? É você ter exatamente... Quais são os componentes para você se preparar para envelhecer bem? Perfeito. Primeiro, a questão, né, que é mais debatida, a questão física, né? Fazer acompanhamentos, buscar situações que melhorem a tua qualidade física, né? Porque a educação física, hoje, a atividade física, eu acho que hoje ela é fundamental, né? É muito importante, para que mantenha o aspecto, né, tanto dos sistemas, né, de funcionamento do nosso corpo, né, seja a parte respiratória, seja a parte cardíaca, seja a parte circulatória, enfim, a gente sabe, muscular, né? Eu acho que nesse sentido, o idoso, a pessoa mais velha, hoje ela está mais consciente, né? Nesse sentido, eu vejo que muita gente, não sei se tem pesquisa sentido, mas muita gente, eu vejo onde você está, academia, parque, você vê muita gente fazendo atividade. O jovem, né? Não tanto o jovem, mas o adulto, né? Na realidade, na faixa dos 27, 28 anos até uma faixa de 50, mais ou menos, é o público que movimenta as academias, né? Lógico que tem os idosos, lógico que tem alguns adolescentes, mas essa é a faixa que vira. Exatamente por isso, está levando uma vida de forma diferente, né? Cuidando mais do corpo, tendo um pouco mais de autoestima, que é importante também para a questão até psicológica, né? Você ter uma autoestima boa, você se gostar, você querer isso. Saúde mental é outra coisa muito importante, que as pessoas também não ligavam muito. Hoje as pessoas estão pensando em qualidade de vida, bem-estar, né? Coisas realmente que fazem a diferença na vida da pessoa quando ela envelhece. Mas tu falou o primeiro componente, então, que é a questão da condição física. Condição física. Depois entra exercício, entra alimentação, né? O lado nutricional é muito importante, né? Então, alimentação, exercício e a questão, né, que eu considero também igual em termos de peso é a saúde mental. Que as pessoas muitas vezes também não dão muita bola para isso, não. Sabe? Isso é bobagem, esse troço eu vou levando. E você, essa questão da incidência de depressão em pessoas idosas é mais elevado do que, digamos, na faixa adulta? Bem mais? Tem. Não, tem um dado que que o Brasil, por exemplo, né, tem se colocado. Uma das maiores causas de afastamento do trabalho está sendo a depressão. Não, mas aí tudo bem, mas esse eu sei, mas aí está pegando a população economicamente ativa. Isso, mas daí se você pegar, por exemplo, com esse dado comparativo, eu ainda não tenho um número do idoso que chegue nesse nível, né? Mas o crescimento da depressão no idoso é cada vez maior. Ele está aumentando. Está aumentando, exatamente. É por isso que eu quis até fazer um paralelo. Mas esse dado realmente está surgindo disso que eu falei, do isolamento, sabe?
as pessoas se isolam demais, elas são abandonadas, elas são, sabe? Mas isso piorou? Se você está falando que está aumentando a depressão, é porque isso vem piorando? Isolamento, esse tipo de coisa? Infelizmente ainda continua grande esse fato. Sempre que a gente tem colegas que trabalham como cuidador de idosos, por exemplo, e o volume ainda de idosos abandonados é muito grande. Tá? Nós temos um grupo que chama-se Aging 2.0, que a gente se reúne e faz discussões sobre essa questão. Então, nós temos lá um arquiteto, né, ele tem uma empresa de engenharia, então ele está exatamente estruturando projetos para isso, que é a BioEnge. Nós temos lá um grupo de cuidadores, que é a Quiraz, então ela estuda a questão do idoso, o abandono, sabe, essa situação toda. Então, assim, tem vários tipos de projeto que a gente tem sentido exatamente para melhorar essa questão da depressão, sabe? Porque as pessoas se isolam e daí elas entram facilmente nisso. O isolamento é o principal componente, você acha? É um dos principais. O outro é a questão financeira. Porque também, né, pega e pega bastante, né? A pessoa não consegue sobreviver com aquilo que ganha e ela realmente não tem, né? Então, são dados aí importantes. E o outro é a questão de como que ela se preparou para viver, né? Para viver no envelhecimento mesmo, né? E as pessoas aí acabam não sabendo viver. Aí ela tem conflito com ela mesma, né? E outra questão desse processo é que as pessoas acabam ficando tão deprimidas que acabam se suicidando. Existe muito suicídio do idoso, sabe? Então, a sociedade, por isso que a sociedade tem que começar a olhar o idoso de outra forma, né? Porque muitas vezes ele é abandonado. Aí vem o preconceito que a gente estava falando, né? Como é velho, né? Joga o cara num canto lá e deixa ele, né? Você vê, nós tivemos aqui, mesmo em Curitiba, denúncias de fechamento de casas, né? de idosos por maus tratos. Além do cara estar pagando ali, ele era maltratado na casa. Agora, esse você vê já o preconceito, asilo, né? Isso. Não é nem asilo, é casa de então, idosos, mas hoje, na verdade, eu vejo que mudou muito isso. Eu, particularmente, se você pensar uma pessoa idosa, poxa, seria muito legal você morar num condomínio, sim, tipo de casas onde você tem uma área comum, você tem ali enfermeiras, tudo mais, você tem amigos para conviver. Perfeito. Pô, muito melhor do que você morar numa casa, às vezes onde teus filhos estão trabalhando o dia inteiro, você fica lá sozinho o dia inteiro. Eu, particularmente, gostaria de morar num lugar assim. Mas é um conceito meio novo que está surgindo isso, né? Porque antigamente era quase um depósito. Isso. E outra coisa que você estava falando aí, voltando um pouquinho antes, você está se preparando com um conceito diferente para o teu lado envelhecer. Entende? Porque daí você pensa em coletivo, você pensa em grupos, você pensa numa mentalidade diferente. Agora, muitas pessoas envelhecem e ficam com vergonha, ficam com medo, entende? E eles mesmos vão se recolhendo e se isolando da sociedade, né? E aí acabam indo, de repente, para um asilo, como você comentou, mas hoje tem muitas casas, né? Porque o asilo tem um conceito pejorativo, assim como o velho, talvez o asilo. Isso. Mas se você pensar, não sei o nome que hoje dão exatamente isso, é casa de repouso ou não, mas são lugares que muitas vezes eu acho, puxa vida, tem cada lugar. O conceito é muito legal, né? Você juntar com um grupo de pessoas idosas, poxa, ali você pode estar fazendo uma atividade junto, ou seja, deve ser muito legal. Não tenho dúvida. Você conviver num espaço assim. E hoje deve existir bastante, cada vez mais, né? Tem. E os programas aí que são colocados e montados para isso aí, exatamente juntam pessoas com um determinado objetivo, né? Estudar ou uma recreação, porque existe grupo de dança, grupo de... Mas está começando a surgir condomínios nesse formato. Por interesse. Por interesse, exatamente. Isso eu não sabia. Então, isso é legal. Projeto, por exemplo, já tem projetos aí onde vai ter até tipo quase um posto de enfermagem dentro do condomínio. Então, eles são monitorados ali pela situação. Qualquer problema, esse posto já atende ele rapidamente. Eu tinha um período, Rafael, eu gosto de jogar tênis, né?
E tinha um período que eu ia de manhã jogar e eu era bem mais jovem. E tinha lá um monte de 60 a mais, né? Idosos lá jogando. E eu olhava para eles, eles chegavam lá por 7 horas da manhã, ficava até meio-dia, sempre jogava em dupla, ou seja, um jogo mais tranquilo, saía dali, fazia um churrasquinho, uma coisa assim. E eu falava, puxa vida, eu quero envelhecer assim, ó, né? Então aqui, em vez de estar em casa, tá se divertindo. E agora você falando uma ideia de condomínio, pensa que legal você tem um condomínio, por exemplo, de pessoas que gostam de jogar tênis. Isso. E ali você vai ter quadra de tênis, você tem professor, você tem estrutura. Isso aí. Esse novo conceito de viver em coletividade, ele está cada vez mais sendo fomentado, né? Então as coisas realmente estão começando a ter um ponto de vista diferente. Aqui em Curitiba estão surgindo alguns prédios exatamente com esse conceito. Porque é legal você ter a tua individualidade, tipo, hoje não quero ficar em casa aqui no meu... Eu penso mais ou menos uma ideia no condomínio, você tem a tua casa, a tua cozinha, né? Sim. Ter a tua individualidade quando você quer e você tem o coletivo quando você quer. O problema é que muitas vezes o asilo não, era todo mundo num depósito lá, cada um com uma cama um do lado do outro. Bem isso aí. Você vê, a minha mãe teve Alzheimer e ela faleceu com 94 anos. E daí, com a doença junto ainda, que é uma demência, que é uma situação bastante forte, prejudicante, porque perde a memória, você perde toda a relação de vida, né? Esses tipos de situação é que fazem com que as pessoas, né, tratem também o idoso de uma forma de desqualificar, né? E aí essas casas, no caso, é que fazem aí o maltratamento, inclusive, do idoso nesse sentido, sabe? Então, vira um depósito mesmo, sabe? Agora, assim, eu estou apenas comentando isso porque eu acho que a forma que a gente precisa olhar, nós, né? Não falo do idoso, eu falo de todo mundo. Como a gente vive, como a gente nasce, a gente cresce, a gente trabalha, a gente é produtivo, e como a gente vai envelhecer, as pessoas precisam começar a olhar de formas bem diferentes. Agora, Rafael, você trabalha bastante com jovens aí em faculdades, universidades e tudo mais. Sim. Você acha que o jovem de hoje, ele enxerga o idoso de uma forma diferente? Ou seja, você acha que essa geração que está mais preparada para envelhecer do que foi uma geração, por exemplo, como a minha, ou não? Não. Eu ainda vejo como não. É lógico, não é 100%, né? É evidente, né? Tem muitos jovens aí que já têm uma cabeça diferente, porque vem da família, vem da cultura, vem do respeito às pessoas mais idosas da família, né? Então tem uma relação afetiva, de relacionamento importante, e onde, né, tem respeito pelo avô, tem respeito pela avó, o matriarca, o patriarca, enfim, famílias que têm na cultura dela esse tipo de situação. Agora, uma grande maioria não tem isso, não vê dessa forma. Por isso que eu falo, eles abandonam o pai, abandonam a mãe, o avô, né? Jogam eles para fora porque passa a ser um incômodo. Porque nós, idosos, também não nos preparamos para ser, sabe, para envelhecer. E aí você passa a ser um peso, que eu acho que ninguém quer ser um peso. Mas acaba sendo. Acaba sendo, exatamente. Que está ranzinza. Isso, chato, às vezes até com problema financeiro, que eu comentei agora há pouco, com problema, sabe, de mau humor, né? Aí, o que um camarada desse ajuda dentro de uma casa, numa relação onde tem um pai, uma mãe, filhos e tal, até os netos que seriam dele, né? E o cara fica brincando com tudo e todo mundo, né? Então, é uma pessoa que não se preparou para isso e acaba sendo mais um peso incômodo do que realmente um... Essa ranzinzice que muitas vezes acontece é o fato dele não se preparar. Muitas vezes mas também pode ser doença, né? Pode ser, por exemplo, um Alzheimer, que eu comentei, uma demência, ela faz com que a pessoa fique assim, sabe? Também, né? Porque é uma reação natural da própria doença. Mas uma coisa assim, eu tenho que reconhecer o que está acontecendo com aquele idoso. E o idoso tem que reconhecer o que está acontecendo com ele. E como ele se preparou para aquilo também. O que vai acontecer comigo, por exemplo, quando eu tiver lá 90 anos, por exemplo?
Eu vou querer, por exemplo, estar na casa do meu filho e minha filha, minha filha, eu tenho 2 filhas, minhas filhas cuidando de mim com 90 anos, é isso que eu quero. Né? Sabe? Então, são coisas que eu tenho que começar a pensar de um determinado momento. Você, Rafael, você tem 70 anos, já chegou, é idoso. Sim, acho que idoso. Já é idoso. Isso. Você considera que você se preparou ou não ia acontecer? Porque você está muito bem hoje, está aí no meio da universidade, sim. Né? Enfim. Você se preparou ou você acha que a vida te levou para isso e você chegou bem assim nessa... Olha, eu acho que tem um mix aí, sabe? Alguma coisa que... Por exemplo, no ano 2000, ou seja, 25 anos atrás... Eu tinha 45. Eu comecei a pensar fortemente nessa questão. A partir dali, minha vida deu um cliquezinho, né? Eu trabalhava numa empresa, né? Eu era Banestado. Trabalhava no Banestado, ele foi privatizado. Pra quem não sabe, é o Banco do Estado do Paraná. Isso mesmo. Foi privatizado e, logicamente, o Itaú, né, que foi o banco que assumiu, começou a fazer uma série de modificações em cima. Enfim, natural, de empresa que compra e tal. E ali eu comecei realmente a pensar no que é a minha vida. Empregabilidade, coisas assim, né? E aí eu comecei também a pensar no meu futuro, né? Por exemplo, né, 45 anos, eu estava naquela época, hoje eu estou com 70, né? Como é que eu me preparei financeiramente, como é que eu me preparei psicologicamente, como é que eu me preparei na questão, vamos dizer, social, na relação de vida, né? Na relação patrimonial, enfim, você tem que pensar em tudo, né, na sua vida. Então, a partir dali, foi um marco, né, que eu comecei realmente a ir buscar essas ideias, né? E é o que eu aconselho as pessoas, né? A buscar realmente o processo, né? Tem muita resposta e tem muita solução para situações que você tem para o futuro, para o envelhecer, né? Mas você precisa ir atrás delas, né? Caso contrário, você não vai conseguir chegar, né? É como eu falei, idoso é o jovem que deu certo, né? Que é o cara que se preparou. E longevidade, o conceito é esse. Para viver mais e melhor, você tem que viver intensamente os seus momentos, mas se preparando sempre para o ciclo seguinte, né? Então, você está vivendo como criança, você tem que ter uma boa condição de vida para você poder viver a adolescência, para você poder viver o adulto, para você poder viver o idoso, né? Tem uma coisa, Rafael, não sei se é uma impressão minha, mas eu percebo muitas vezes que aquelas pessoas que se dedicam integralmente a um trabalho, e quando eu falo um trabalho que às vezes não é autônomo, quando você é autônomo, você consegue gerenciar a tua vida melhor, mas vamos supor, você é um executivo de uma empresa. Perfeito. Né, que eu acho que esse é um bem emblemático. Exato. Você é executivo de uma empresa, tua cabeça está às vezes 24 horas, teus filhos estão ali do lado, você não percebe, você está com a cabeça esquentando e ganhando dinheiro e bônus de final de ano, e, enfim, você vê aquilo ali como uma máquina. Sim. E num determinado dia, ou você acaba sendo demitido, ou você é aposentado, e de um dia para o outro você está na sua casa sem ter se preparado. Tem um filme, não sei se você assistiu, Rafael, As Confissões do Dr. Schmidt. Você assistiu esse filme já ou não? Que é muito bom, mostra bem isso, né? Um cara, um executivo, para quem não assistiu, fica aí o convite para assistir, que é muito bom. Não sei onde vai encontrar esse filme. As Confissões do Dr. Schmidt. Eu não lembro com quem que é o nome do... Não lembro do... Como é que é o nome do... É um ator bem famoso. E a situação é basicamente isso, né? Ele é um grande executivo, um dia ele se aposenta e ele acha que a empresa não vai conseguir viver sem ele, ele volta 2, 3 dias depois lá para, tipo, assessorar o sucessor dele, e o cara já vai enxotando ele, e ele viu, aí ele começa a fazer uma reflexão da vida, a mulher já desgarrada, filhos desgarrados, enfim... E eu acho isso um perigo, né? Que quando você dá muita atenção para o teu trabalho, você não se prepara para... Não. Você vive só Porque assim, né? Eu explico muitas questões em relação a papéis, né? Eu tenho papéis, né? Papel profissional, papel social, papel de pai,
papel enfim, namorado, marido, enfim, nós somos papéis. Amigo, Exato, papel, exatamente. Então são papéis que a gente exerce. Agora, se você não vive esses papéis, vive um só, quando isso desaparece, você não consegue mais se encontrar. Você não tem mais identidade. A tua identidade estava toda formada naquele papel. Exatamente. Então, a gente tem que sempre estar dividindo essas questões, senão você não tem amigos, né? Você não tem vida familiar, você esquece dos filhos, você esquece da tua saúde, da mulher, da saúde, enfim, você não vive, né? Então, esse é um ponto importante no envelhecer, né? A gente sempre tem que dar equilíbrio na vida nos vários papéis que a gente vive, né? Para que se a gente perde um, a gente consiga se equilibrar nos outros. E aí você consegue ir lidando com a vida de forma mais natural, né? Do que simplesmente você sentiu aquilo e o mundo desaparece para você, né? Aí some tudo, né? Então deixa um conselho, né? Eu acho que essa frase do Rafael é bastante importante, mas quem não assistiu, vale a pena assistir o filme, vale. Ele faz uma reflexão. Depois que eu assisti aquele filme, eu fiz uma reflexão muito grande sobre essa questão do trabalho, porque é bem isso. E é uma tendência natural nossa, nesse mundo extremamente competitivo e tudo mais, você sobrecarregar ou dar mais importância a esse papel do trabalho. Exatamente, né? Exatamente. E eu conversei esses dias, Rafael, com uma pessoa aqui, que ele teve Covid, pós agora o período do Covid, quase morreu há pouco tempo. E ele falou justamente essa questão, ele carregava muito no papel trabalho. Né? E aquela história, de quando você chegou, ficou muito tempo na UTI, quase morreu, ele falou que repensou totalmente a vida dele, justamente um pouco desse desequilíbrio que tem no papel. Exato. E às vezes quando você sobrecarrega esse papel, quando você chega, se aposenta e você começa, ou fica idoso, aí que você vai sentir o peso das suas escolhas do passado, né? Exatamente. E aí você não consegue criar mais nada, né? Porque a vida né, mesmo na questão profissional, mesmo na questão pessoal, na questão familiar, você tem que estar a todo momento se reinventando também ali no processo, né? Porque, né, por exemplo, a gente não tem o manual para dizer que tudo está certo, né? Se você está lá tentando fazer alguma coisa e você acha que não tem a solução, você vai lá no manual e vai achar a resposta. Não vai, né? A vida é feita de acertos e erros, né? Então, na mesma coisa no trabalho, né? Se você se dedica e você acha que a tua identidade é só aquela, como a gente estava falando agora, e aquilo desaparece, tirar praticamente, virar você do avesso, né? Porque você não tem mais identidade, você não sabe mais quem é você. Você perde, né? E é interessante que no trabalho a nossa identidade vai se formando até pelo sobrenome da empresa, né? É o fulano de tal do lugar, né? É da Ferrari, enfim, de onde ele for que trabalhe, né? São situações assim colocadas, né? Então esse ponto eu acho que é muito importante, sabe, que você levantou, Arnaldo, porque a gente não deve ser 100% tudo. Meu pai tinha uma frase que ainda me lembro que ele colocava, ele diz assim: nunca guarde todos os ovos na mesma cesta, né? E para a vida tem que ser assim, né? A gente não pode ter tudo num lugar só, né? Porque a pessoa se realiza, a pessoa acha que está super bem, e aquilo tudo é uma ilusão, né? E é passageiro. Exatamente. Né? E poder, que é uma coisa, né, que a gente também fica ali quando você é um executivo, como você estava comentando, também é passageiro e ilusório, né? Então tudo é assim, né, na vida. Então a gente não pode se agarrar nisso, porque o sofrimento interno é muito grande da gente, né? É muito grande. Agora, Rafael, uma coisa que você falou que com 45 anos virou a chave, né? Uma coisa que me preocupa muito, porque assim, ó, eu tenho 52. Quando eu jogo 20 anos para trás, que eu tinha 32, e jogar 20 anos para frente, eu vou ter 72, mais que você. Só que uma coisa que me preocupa, parece que 32
faz pouco tempo. Quando eu vou analisar 32 anos, eu lembro o que eu estava fazendo já, tudo mais. Não parece que faz tanto tempo assim. Sim. E o duro que quando eu jogar os 32 anos para frente, essa distância é menor ainda. Sim. Né? Porque quanto mais você vai ficando, não sei, você que está com 70 anos pode dizer isso. Eu acho que dos 60 para os 70 passou bem mais rápido do que 50 para os 60, não? Exatamente. E tem uma teoria que eu acho que para mim faz todo sentido, que fala o seguinte: o teu cérebro, ele processa menos informação do tempo quando existe a rotina, ou quando existe mais coisas que são conhecidas por você. Então, lembra quando eu era criança, de um ano para outro demorava o Natal? Eu lembro de ficar esperando o Natal para ganhar presente lá. Então, quando eu tinha 9 anos para 10 anos, que eu lembro bem dessa época, um ano equivalia a 10% da tua vida. Né? Então, aquele ano era muitas coisas novas que você aprendia. Perfeito. Né? Da tua vida, sobre você, de conhecimento, enfim. A partir do momento que você vai tendo uma maturidade, menos coisas você aprende. Exato. E aí parece que esse tempo não computa. Parece que é isso, né? Você não vai registrando porque a expectativa, o interesse, a gente já começa a ver mais à frente do que para trás, né? E você vai jogando as coisas. Por exemplo, né, a gente lembrar aí, quando se dizia assim, você pode tirar a carteira de motorista com 18 anos. Quando eu tinha lá meus 15 anos, eu ficava maluco para ter 18, né? Demorou. E demorou. Foram 3 anos, né? Demorou barbaridade. Depois passou um tempo, né? Como eu já tinha a carteira de motorista, isso se tornou natural para mim. Eu fui, né, desenvolvendo, fui, né, crescendo a partir disso, e já era uma coisa sem objetivo. Então, eu só quis apenas comentar que, à medida que você tem um interesse à frente, esse tempo parece que demora mais a passar, né? Quando você atinge ele, isso já passa a não ser mais teu interesse, né? E tu acha que com a idade vai diminuindo esses interesses? Exatamente. E é interessante isso porque você começa a dar valor a outras coisas, né? À medida que você vai envelhecendo, você dá valor ao afeto, você dá valor ao amor, você dá valor, sabe, ao relacionamento, sabe, às pessoas, né? Ao tipo de tratamento que as pessoas te dão, sabe? Ao carinho, sabe? Entende? Essas são as coisas realmente que você começa a valorizar a partir de uma faixa etária. E você está falando, Rafael, de se preparar para velhice, a questão financeira, a saúde física, a saúde mental. E tem um artigo que eu vi um tempo atrás, ele falando que geralmente é muito esses fatores aqui, mas a questão social. Sim, social. Né? Que as pessoas não se preparam. E na verdade é uma tendência natural. Quando você é criança, você é cheio de amigos. Isso. Né? E não vão nem pegar amizade de rede social, essas coisas que isso aí não come. Vão pegar amizade mesmo. Quando você é criança, tem vários amigos. E à medida que você vai se tornando adulto, não sei se é por seletividade, o que é, o teu número de amigos vai reduzindo. Então, a partir do momento que você vai cada vez envelhecendo mais, menor é o teu número de amigos. Esse é um problema, né? Sim, com certeza. Essa é uma relação interessante de se pensar. Por exemplo, por isso que eu acho que é importante você ver os gostos que você tem. É aquilo que eu falava, aquele grupo de tênis lá. E você juntava 8, 10 pessoas idosas todo dia. Porque às vezes tu junta um grupo, quem gosta de dançar, né? Você hoje começa a ter mais opções para achar a tua tribo. Mas você veja que interessante, Ronaldo, que você está comentando. Eu tenho um grupo que a gente se reúne até hoje. Nós estamos tudo na mesma faixa etária. Nós fizemos escola técnica, na época que existia a Escola Técnica Federal do Paraná, nos anos 70, 72, 74, por aí. Completamos agora 50 anos de escola técnica. Fizemos uma festa. E tem muita gente ainda, né? Muita gente, temos um grupo grande. E o interessante é que a gente se reúne, este grupo, e a conversa que nós falamos é a conversa dos anos 70. Porque foi uma época de muita alegria, de muita situação, e que a gente lembra com muito carinho.
né? Então, todos esses amigos que tiveram a mesma posição de vida, né? É a mesma situação de vida, o mesmo interesse naquele momento, ainda lembram com muito carinho aquela vida passada. Eu tô comentando porque às vezes as pessoas não dão valor àquilo que estão vivendo. E as pessoas não conseguem valorizar a vida à frente e nem voltar no tempo naquilo que foi vivido e bem vivido, né? E a vida é assim, a gente tem que valorizar o que hoje está acontecendo com a gente. Eu dizer aqui que eu estou com 70 e estou bem, graças a Deus, eu posso dizer isso, né, e me sentir feliz com isso. Mas eu não esqueço daquela minha vidinha quando eu tinha 15, 16 anos, que eu vivi um mundo, né, diferente, na década lá de 72, por aí, onde a forma de viver era diferente. Foi lá que eu conheci minha esposa, foi lá, entende? Quer dizer, são situações de vida que jamais vão sair da minha mente, né? E por isso que eu digo que o jovem de hoje tem que viver a vida de uma forma bem para que ele se lembre dessa vida o tempo todo e não queira esquecer aquilo que ele não fez de bem, né? Viver bem, viver feliz é o tema que eu mais, sabe, tento bater na tecla, né? Que é a coisa mais importante que tem. Rafael, já passamos de 1 hora de bate-papo aqui. Queria agradecer imensamente você aí por participar dessa prosa comigo, que foi bem gostosa, né? Principalmente quando a gente vai chegando. Talvez se eu tivesse 15 anos atrás, talvez não seria tão gostoso como hoje. Você vai se aproximando e ficar gostoso com os mais velhos ali. Mas queria agradecer imensamente e deixo aí, Rafael, para você se despedir aí do nosso público e da nossa comunidade. Opa, legal, gente. Eu agradeço a oportunidade, espero que tenha ajudado todo mundo a refletir um pouquinho sobre essa questão do idoso, do envelhecimento, né? É lógico que tem assunto para a gente falar aí, muita coisa, muito mais, né? Mas espero que eu tenha ajudado vocês, que eu tenha, né, colocado uma sementinha, né, na cabeça de todos, né? E agradeço, Ronaldo, novamente aí a oportunidade, né, de estar aqui com o Instituto Casagrande, né? E conte com a gente sempre. Muito obrigado. Tanta joia. Obrigado, Rafael. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam nessa prosa educativa. Até a próxima semana. Valeu. Tchau.